Daniel. Acerca do nosso tema, namoro entre o professor e o estudante, é permissível? Vem rebolar e abraçar o Lídio Daniel, boa tarde, bem-vindo ao programa Nave Espacial. Boa tarde, obrigado. Está tudo bem? Graças a Deus, nós estamos bem. Boa. Você como está? A Regina também está bem. Muito bem. Muito obrigada por perguntar. Eu sei que o Lídio Daniel é professor, mas em contrapartida eu gostaria mesmo de saber, os nossos ouvintes também precisam saber quem é o Lídio Daniel. Bom, Lídio Daniel aqui que vos fala diretamente. Primeiramente gostaria de agradecer ao Silo dos Santos, pelo convite feito. Lídio Daniel é professor, já há algum tempo, propriamente mais de 5 anos. Ok. Estou tentar reduzindo um pouco, Vou reduzindo um pouco. Mais de 5 anos. Sou professor de matemática. Uau. E professor Quer dizer de que música. o Lídio Daniel é duro. Não, até que não, Isso vai depender, Isso vai depender. Mas ajudamos os outros a ser duro. Boa. Sim, Há quanto tempo nessa trajetória? De professor? Desde 2014. Uau. Sim, 2014. Na verdade comecei nas explicações básicas, para alguns meninos daqui do bairro. Ok, em casa. Exatamente, em casa. E também lecionava aulas de guitarra e piano. Depois, com o passar do tempo, em 2020, na época da pandemia, desenvolvi um projeto, porque os estudantes estavam de quarentena. Okay. Então, com o intuito de ajudar os estudantes a não perderem a habilidade, abri uma explicação na qual lecionava matemática e língua portuguesa. Sempre foi a tua área de formação? Na verdade, sou técnico médio de instalações elétricas. Então não tem como também. Tiveram muita matemática. Ensino superior em engenharia. Versão, não tem como. Sim. Uau. Estou a falar com uma pessoa perita na área. Mas em contrapartida, estamos aqui para falarmos sobre o namoro entre o professor e o estudante. Exatamente. Na verdade, o que é o namoro, Lídio? Relacionamento, acordo entre duas pessoas de sexo oposto. Ou igual, como temos a LGBT atualmente. Sim. Então é um acordo, um relacionamento com propósito, nesse caso de unirem-se e formar uma família ou não, nesse caso. Porque tem aqueles namoros que as pessoas vão ficar por um tempo, só decidiram ficar por um tempo, mas tem aqueles que decidem dar o passo mais adiante, que é formar família. Mas o namoro, tem como propósito o casamento? É aquilo que eu disse, Vai depender da conversa dos dois. Como conceito mesmo em si da palavra, qual é o conceito que nós devemos ter do namoro? Ok, relacionamento na qual pessoas têm propósito. Hoje eu vou sugar o Lídio. Pode sugar à vontade, Relacionamento entre duas pessoas, vamos falar longe nesse caso, É algo mais avançado do que amizade, na qual pode haver intimidade ou não. Mas o principal propósito do namoro, é nesse caso, posteriormente, manter, ou nesse caso, fazer uma família, Ok. Nesse caso. Quer dizer essa é a minha posição quanto à questão do namoro. Boa. Porque fora disso aqui, então vai existir muitos pares, Porque nem todo namoro vai dar certo, ou outro não vai dar certo. Exatamente. E como professor, como é que tens vivenciado a vida biológica, posso assim dizer, as necessidades biológicas, e sendo professor, tu colocas ou vês muita gente que se calhar olhas e dizes, ela seria muito bem minha mulher, mas é tua aluna. Exatamente. Como é que tens gerido essa situação? Exatamente. Bom, é uma pergunta um pouco indutiva, Posso dizer assim, Como se eu tenha o mesmo visto e pensado isso aqui. Exatamente, mas estamos em uma sociedade em que nem que for para vivenciar, temos visto em televisões e é uma realidade que professores têm se envolvido com estudantes. Certo. E por esse motivo o Lídio vai responder, Ok, como é uma pergunta dirigida a mim, eu vou responder. Eu tenho princípios nesse caso, quanto à questão, nesse caso de olhar para mulheres. Isso não remete desde agora, desde quando era pequeno, fui criado com princípios
morais, éticos, não só também religiosos. Ok. Então tem uma visão de olhar para a mulher muito diferente, né? Creio que não vai ser normal isso que vou falar aqui, alguns não vão achar normal, né? Eu sempre achei, né, que mulher vamos dizer, é uma peça preciosa que precisa ser preservada e não precisa ser olhada desta maneira que muitos olham. Eu tive que conversar uma vez conversei com alguém e disse-lhe o seguinte: um dia se vires um homem olhou uma mulher, passou na rua, não quer dizer que quer casar com ela. Okay. É aquele instinto masculino, tá? Mas eu digo particularmente, eu graças a Deus eu tenho domínio nessa parte. Tenho domínio nessa parte, posso olhar, não tenho problema com isso. E, inclusive, né, no bairro onde nós moramos, nós vimos isso todos os dias. Não tem como. Sim, não tem como na escola ou no ambiente de trabalho eu ser corrompido com isso. Se fosse para ser corrompido, seria aqui no bairro. Mas se temos domínio aqui no bairro, conseguimos ter domínio fora. Em outras áreas sim, conseguimos muito bem gerir. Exatamente. Quanto a isso, não tenho, né, esse problema, né, de olhar. Por exemplo, eu posso olhar uma mulher mal vestida e ignorar simplesmente pelo facto. Okay. Sim, e o que está na causa do surgimento do namoro entre professores e estudantes? Ok, são muitos fatores. Vamos começando a falar que isso é um problema social. Isso é uma doença social, que não é simplesmente aqui na nossa região, mas é um problema global. Sim, nós somos, né, seres humanos e nós temos desejo, temos paixões. Tá? E vai depender também da realidade social, né, do mesmo meio na qual estamos a questionar. Exatamente. Por exemplo, se nós questionarmos isso no Japão, é diferente de eu questionar, né, para a realidade do nosso país, e especificamente no bairro Rocha Pinto. Se for a comparar o bairro Rocha Pinto com o bairro do Talatona, é muito diferente. Não? É muito diferente. Então, quanto a esse negócio de namoro entre professores e alunos, deixa adiantar já para os ouvintes que estão curiosos aí. Né? Sim, é permitido e também não é permitido. Nesse caso, quando é que é permitido? Ok, quando é que é permitido? Nesse caso, quando estamos a falar da legislação de cada país, né? Porque tudo é feito com regras, tá? Tudo é feito com regras. Se queremos punir alguém, temos que mostrar bases. Exatamente. Nesse caso, a legislação. Fora das bases, que são a legislação, tem também os códigos de ética e conduta, a moral, nesse caso, né? Falou-se muito da ética profissional. Exatamente, que a odontologia também, nós vamos incluir isso aqui, né? Que são um pacote que rege, nesse caso, os trabalhadores, né? No seu local de trabalho, nesse caso. Então, sim, por quê? Porque suponhamos, né, que estamos num país na qual não há essa legislação, não foi ainda conversado ou debatido. Aqui em Angola é permitido ou não? Aqui em Angola não é permitido, vamos dizer assim, não é permitido. Aqui em Angola, na nossa realidade não é permitido, não é permitido. Por causa de muitas razões. Uma das coisas é a regra da própria instituição. Porque um professor namorar com uma estudante ou uma professora namorar com um estudante, vice-versa. Que é raro, normalmente tem sido os professores estarem em um relacionamento com as alunas ou as estudantes. Exatamente. Isso o que gera? Isso pode gerar um desequilíbrio de poder. Vai gerar um desequilíbrio de poder. E esse desequilíbrio de poder vai desencadear um conflito de interesse. Ou seja, a aluna sabe que está mal naquela cadeira, então eu tenho que procurar uma influência de poder. Exatamente. Isso aqui vai fazer esse tráfico de influência. Então, ela com o intuito de salvar-se daquela disciplina, então vai atrás do professor, nesse caso seduzindo o professor. E também pode acontecer no lado vice-versa, o professor gostou daquela aluna e vamos dizer que o professor não tem um bom código de ética e moral, vamos falar assim, né? Porque, né, vamos falar com o ambiente, no ambiente onde ele cresceu, vamos supor, né? Que tipo de comportamento tem, porque não adianta simplesmente só admitir o professor numa instituição, não saber, nesse caso, a forma de agir psicologicamente. Como é que esse professor é em sua casa, como é que ele se comporta aí no bairro dele, tem uma conduta boa ou má. Então, ele pode transportar essa conduta má e levar também no seu local de trabalho. Se ele tem o costume, nesse caso, de conquistar menores de idade na rua, é provável que pode também fazer isso, né, na mesma instituição. Então, ele, por exemplo, né, vai olhar, essa menina aqui tem dificuldade nessa cadeira, não vai conseguir passar nessa cadeira. Então, o que eu vou fazer? Vou aliciar ela. Então, com bens materiais. Exatamente. Ou mesmo colocando ela em xeque. Nesse caso, ou reprovas, ou então namora comigo. Nesse assunto, colocamos a educação. Onde é que falhamos? Ok.
Olha, é algo que eu conversei, né, que meus estudantes estão ouvindo neste momento, né, quanto à questão da educação, os estudantes, vamos falar para nós, eu ainda não tenho filho, né, eu não tenho filho. Meus estudantes estão ouvindo nesse momento e já ficaram a saber. Eles a Regina também é estudante, então estou mesmo atenta a ouvir-te. Exatamente. A criança é educada em casa, certo? Ele recebe os princípios morais, ela é preparada. Lídio, vais ter que aguardar um pouquinho. Alô, boa tarde, com quem falo e de onde nos fala? Muito boa tarde, Adão Grosso Quintas, a partir do Rocha Pinto, bairro dos Catotes. Opa, não consigo perceber, falo com quem? Adão Grosso Quintas. Adão Quintas, está seguro? Tudo bem, obrigado. Opa, está a acompanhar a rádio, certo? Estou a acompanhar. Está a gostar? Graças a Deus, está agradável. Ah, que bom. O que é que desde as seleções musicais até o tema que é bastante pertinente. Não tem como, com o Justino Andanga aqui, não tem como a sexta-feira não terminar muito bem. Exatamente. Boa. Então, Quintas, o que é que tens a dizer sobre o nosso tema do dia? Será que é permissível o namoro entre o professor e o estudante? Olha, eu digo que não é permissível porque, primeiro ponto, é falta de profissionalismo por parte do próprio professor, tendo ele do principal pilar, né, que eu posso assim dizer, para a educação ou para a formação dos nossos quadros, e ter se relacionado com uma aluna ou com um aluno, porque isso é vice-versa. É falta de profissionalismo, não é admissível nada. Apesar que sentimentos existem, pode-se criar sentimentos, mas se assim for mais forte, então ele sai da instituição e até com a relação. Melhor relacionarem-se fora da instituição, né? Exatamente. Opa, muito obrigada, Quintas. Quer mandar beijos e abraços? Para todos os meus amigos, Osmane Lemba Monteiro, e aí para essa equipa maravilhosa da nossa rádio querida. Muito obrigada. A Regina também manda beijos para ti, Obrigado. Tá bom, estamos juntos. Oba. Sim, Lídio, pode dar continuidade. Ainda falando, né, no ponto da desigualdade de poder, o professor tem influência sobre as notas e ele pode usar isso como uma oportunidade, nesse caso, para manipular a própria estudante e depois cometer, nesse caso, o abuso. E não só também, né, Na verdade, estávamos a falar da educação, onde é que temos falhado. A educação, a criança vai ser educada em casa, depois lançada ao mundo. Na sociedade. É aí onde vai ser testada o quão sólida é a educação que ele recebeu ou que ela recebeu dos seus pais. Infelizmente, uma aluna me fez também a questão semelhante, né? Professor, até que ponto devemos estar seguros que os nossos filhos, né, vão sair bem lá fora? Disse, os pais não têm totalmente a certeza, mas pelo menos têm uma previsão de acordo à educação que forneceram ao seu filho. Boa. Nesse caso, né, onde é que tem falhado? Vamos dizer, começando na educação de base dos próprios pais. Os pais devem dar educação sólida, os princípios morais, éticos e, se puder, também religiosos. É muito importante para, assim, depois enfrentar, né, vamos dizer, os problemas sociais que nós temos na sociedade. Assim, ele, nesse caso, poderá ter uma opinião sólida sobre e um raciocínio lógico sobre cada situação que lhe será imposto na sociedade. Então, tudo parte da família. Da base, exatamente, da base. E como é que ficam as influências externas? As influências existem, nesse caso, né? A educação dos pais, nesse caso, não inibe a personalidade do indivíduo. Atenção, todo mundo tem a sua personalidade. Exatamente. Há quem é mais colérico, mais sanguíneo, né? Tal como o Sigmund Freud falou, né? De as personalidades das pessoas, mais colérico, sanguíneo. Então, temos que saber passar informação em cada um desses. Nossos filhos podem ser influenciados, podem sim ser influenciados. Mas é importante que a base continue. Não é porque vai ser influenciado que nós não vamos poder dar educação. Vamos dar educação, vamos aplicar o rigor. Para que quando ser influenciado, pelo menos se perder, vai se perder pelo menos uma porcentagem, mas não será total. Porque, né, nós temos
muitas pessoas que foram educadas, olha, você não pode consumir bebida alcoólica por causa disso. Ele cresceu, ele achou agora que tem a liberdade, conheceu novos amigos e começou a consumir. O poder das influências. Exatamente. Mas, mesmo consumindo, não perdeu respeito, nesse caso, para com os pais, para com os seus familiares. Então, são casos que nós podemos ter, como também podemos ter casos diferentes, na qual ele pode ter mesmo um desvio de personalidade. Isso por quê? Porque o ser humano funciona como? Com a lei faz com que o ser humano erre. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Eu pego numa bacia, coloco água e coloco por baixo da mesa e digo, olha, eu vou sair, vou demorar uma semana. Ninguém olha, né, na bacia que eu coloquei, que está por baixo da mesa. Essa lei vai criar a vontade de quebrar a lei. Quanto mais proibição, mais desejo há. Por isso, educar o filho não é cortar a asa, é ensinar a voar. Boa. Nesse caso, mostrar a lei, ensinar como e o porquê, a razão dessa lei. Porque simplesmente o pai coloca a lei e quando o filho provar outra parte, ele não vai querer voltar, certo? Porque não lhe foi exposto também outra parte, as razões. E quais as consequências do namoro entre um professor e uma estudante? Ok, quanto à questão da consequência, vamos falar, né? Vamos dizer, o favoritismo é uma das consequências. Por quê? Suponhamos todos os colegas, né, estejam a passar numa situação na qual muitos têm negativa, outros é uma cadeira difícil. Então, aquela colega, como tem um relacionamento amoroso com o professor, então pode ser favorecida pelo professor. Nesse caso, vai gerar imparcialidade na mesma sala de aula, infelizmente. E outra coisa é discriminação. Discriminação. Suponhamos que aquela colega foi obrigada a namorar com o professor, né? Nesse caso, o professor usou o seu poder, abuso de poder, e outras colegas se apercebem. Vão discriminar a colega. E não só, pode gerar nessa forma menor de idade, pode gerar, né, penalização de acordo à Constituição. Menor de 18 anos não pode exatamente namorar. Apesar de que na Holanda, né, eles já estão pensando a respeito disso aqui, acerca do namoro entre maior de idade e menor de idade. Eles querem fazer um arranjo, né, ratificar essa mesma lei e aplicar uma de consentimento. Porque se nós olharmos para a nossa realidade propriamente aqui no Rocha Pinto, nós vimos muita desigualdade de idade. Namoros entre maiores de idade e menores de idade. E muita gente vai perguntar, tá bom, onde é que está a Constituição? Onde é que está a atuação da lei? Da lei, exatamente. Com a nossa realidade até parece que é ignorada. Então, querem aplicar esse duplo consentimento. E também a questão da cultura. Desculpa, Lídio, tu disseste aqui que a reprovação é quando for namoro entre o professor, que já é um adulto, e uma menor de idade. Imaginemos que seja também alguém adulta. Aí entra a questão, nesse caso, dos regulamentos da instituição, de outros problemas que podem, nesse caso que eu citei aqui, que tem a ver com o favoritismo, abuso de poder, entre outras coisas. Quer dizer, não tem como, então, de uma forma ou de outra, tem sempre consequências. Exatamente, tem sempre consequência. Ainda que os dois sejam maduros, não podem namorar na instituição, não podem. Vai surgir sempre esse negócio de imparcialidade. Mas não tem como. Discriminação, pode ser abuso de poder, favoritismo, é muita coisa. E não só, a reputação da própria instituição. Aí, acaba sendo manchada. Mancha a reputação da própria instituição. E suponhamos que está em segredo e descobrem. Aí é pior ainda. Aí é pior. Então não tem como. Dentro da instituição, não tem como o professor trabalhar com... Tá bom, agora sim, professor Ilídio, tá bom, e se for, né, eles namoram, mas não dentro da instituição, não existe isso. Namoro é tipo ser militar, militar é militar, na igreja, fora da igreja, em qualquer sítio, ele é militar. Mas só que tem aquele caso, por exemplo, nos conhecemos fora da instituição, e depois eu decido estudar na mesma instituição que o Lídio leciona. E acaba sendo também o meu professor. O que é que faremos nessas situações? Porque há pessoas que já têm relacionamentos com os seus próprios professores. E temos que procurar métodos de como mediar essa situação. Certo. Ok. O meu conselho como professor, caso o relacionamento começou antes deles estarem, né, na mesma instituição, né, aluna, né, nesse caso está na mesma instituição que professor, o meu conselho é que o professor declare isso
né, de uma forma sigilosa, nesse caso com os seus superiores. Ok. Para que não descubram e possam especular coisas. Porque quem vai acreditar? Quem vai acreditar? Qual é a prova? Qual é a prova? Exatamente. Então, se for uma aluna, né, nova que está para ingressar naquela mesma instituição, é bom que o professor pontualize, nesse caso, os superiores da instituição quanto a essa questão. Okay. E é bom que mantenham em segredo, porque é aquilo que vai gerar uma onda de discriminação, porque é uma aluna nova, pode encontrar outros antigos também. E também parcialidades, os alunos vão acabando, né? Ainda que ela teve positiva, vão acabar dizendo, não, por ela ser a namorada do professor, né, foi favorecida até nesse caso positiva. Então, é uma questão mesmo complexa, mas não impossível de solucionar. Basta que ele declare. Por quê? Porque se a instância superior tomarem o conhecimento, aí pelo menos minimiza, independentemente daquilo que os colegas podem dizer, pelo menos a instância superior tem. E não só, né? O professor deve fazer essa pergunta antes mesmo dela estar naquela mesma instituição. Okay. Será que estou capacitado para não favorecer, nesse caso, a minha namorada? Será que eu não vou ser imparcial para posicionamento? Exatamente. Aí o professor tem que ter um princípio ético e moral. E não só, vai criar também uma instabilidade no próprio relacionamento. Suponhamos que ela tira mesmo negativa. Como é que vai ser? E quando saírem for amor, que amor? Amor nada, você me deu negativa, você me reprovou. Complicado. Então, consequências. Então, olhando entre muitos aspectos, isso pode gerar uma bola de neve. E por fim, terminar até um relacionamento por causa mesmo da escola. Porque ela vai querer mesmo não ter um relacionamento com um professor ou uma estudante. Exatamente. Suponhamos que se for um relacionamento que já tem contato íntimo, nesse caso, estamos a dizer coito, né? Vamos, né? Ele até pode ser barrado. Não sei onde é na gíria, né? Pode ser barrado. Pode ser barrado. E ele vai pensar, não, eu não posso ficar sem isso. Também ir fora também não dá. Então tem que favorecer. Para mim tem também outra parte. Eita. Então esse negócio não funciona. Não funciona. Não funciona. O conselho ficou do Lídio, mas surgiu uma pergunta. Pode sim. Normalmente nós, aqui no Rocha, possam-se dizer, os nossos familiares, né? Sim. São muito cuidadosos em dizer com que idade que a sua filha ou seu filho tem ou pode namorar. O que você acha, Lídio? Porque muitos decidem namorar de um modo sigiloso. Exatamente. A família só descobre depois da mulher ficar concebida. Que ela estava a namorar. Exatamente. Ok. É uma pergunta muito interessante. Mas uma resposta meio breve. Okay. E concisa. Ok. A minha resposta nesse caso, vou dar em forma de problemas, mas dar problema e vai ser a resposta de todos os ouvintes nesse caso. Okay. Um jovem tinha uma namorada. Ninguém conhecia, ninguém sabia que eles namoravam. E essa mesma namorada foi passar a noite na casa do jovem. Tá bom, tiveram passar a noite, suas relações íntimas. Mas de manhã ao acordar, ele notou que ela morreu. Como é que vai comunicar? Epa. Agora tá aí. Essa é a resposta, muito simples. Podem já ver as consequências. Tá bom, Lídio. Fiquei também pasma. Muito obrigada por teres participado aqui no programa Nave Espacial. O tema foi mesmo bom, pude aprender muito. O conselho ficou: é melhor não ter um relacionamento com um professor ou com uma estudante. Exatamente. E se houver sentimentos, então que um dos lados saia da instituição, para que haja equidade no relacionamento. E a harmonia também evita muitas complicações. Lídia, é o teu momento de deixar beijos e abraços. Ok. Primeiramente, né, deixar beijo e abraço para os meus estudantes queridos que nesse momento estão ouvindo-me. Muito obrigado. Ao meu amigo Nelson Salvador, o engenheiro. Minha tia Deura Fernando, meus pais, meus irmãos. E todo mundo que me conhece, engenheiro Sadraque Malato, Vanessa, chefe Lopes, meu mestre. Não tem beijos e abraços para a baby? Eu gosto de dizer assim, essa resposta é assim: se eu tenho, tá bom, se eu não tenho, também tá bom. Essa é a resposta que eu dou nos meus estudantes. Essa é vida particular. É indiferente, né? É isso aí. Tá bom, Lídio, muito obrigada por teres participado aqui. Deixa os contatos, se calhar algumas instituições conseguiram ouvir o programa hoje, certo, e pretendem te solicitar para lecionar. É um engenheiro que leciona matemática, não tem como. Ok. Contato 951-658-516. Vou repetir.
951-658-516. Este mesmo é o meu WhatsApp. Oba. Muito obrigada, Lídio, por teres participado. E assim foi a nossa conversa com o Lídio Daniel, ele que é professor de matemática. Foi muito bom, deu para aprender bastante.